Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os 20 anos de participação britânica na guerra no Afeganistão e do desabafo do ministro da Defesa do Reino Unido. Aquilo, afinal, serviu para alguma coisa? Inscreva-se também no meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas cobrindo as batalhas, as armas e as personalidades envolvidas no maior conflito da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. Imediatamente após os ataques de setembro de 2001 contra diversos alvos nos Estados Unidos, ataques que deixaram quase 3.000 mortos, na sua maioria civis inocentes, cuja autoria foi reivindicada pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden, uma organização terrorista que na época estava sediada no Afeganistão. Os Estados Unidos fizeram um ultimato aos talibãs, que controlavam aquele país desde os anos 90. Um ultimato no qual era exigido o fim do apoio oficial à Al-Qaeda e a captura e entrega dos seus líderes e membros. Como naquela época o Afeganistão era um refúgio para grupos terroristas de todo o mundo, com esses grupos financiando diretamente o regime dos talibãs, o governo de Cabul se recusou a atacar e desmantelar a Al-Qaeda. Em resposta a essa recusa, no dia 7 de outubro de 2001, menos de um mês após os terríveis ataques, iniciou-se a chamada Guerra no Afeganistão, inicialmente apenas com forças dos Estados Unidos, mas, muito pouco tempo depois, outros aliados tradicionais se uniram à guerra, com destaque para o Reino Unido. A força do ataque foi tão grande que em apenas 2 meses os talibãs foram expulsos de Cabul, refugiando-se nas montanhas e em pontos muito isolados do país, iniciando uma guerra de guerrilha que se estendeu por quase 20 anos. Durante todo esse tempo, os Estados Unidos e o Reino Unido, apoiados por mais de 40 países através do ISAF, sigla em inglês para a Força de Assistência de Segurança Internacional, que atuou no Afeganistão até 2014, treinou, armou e equipou os afegãos para a fase pós-Talibã. O objetivo era preparar os afegãos para que pudessem manter a segurança do seu país após a saída das forças internacionais. Ao longo desse processo de quase 20 anos, 2.420 soldados dos Estados Unidos, 456 do Reino Unido, 159 do Canadá, 89 da França, 62 da Alemanha, 53 da Itália e 337 de outras nacionalidades morreram no Afeganistão como consequência direta de ataques dos talibãs, com outros 22.000 ficando feridos, alguns deles incapacitados para o resto da vida. Mas, apesar da forte presença de forças internacionais no Afeganistão, os talibãs não foram totalmente destruídos, com aquele grupo começando a ressurgir com força total a partir de fevereiro de 2020, após o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado com os talibãs um acordo de cessar-fogo com o objetivo de preparar a saída dos Estados Unidos e de outras forças internacionais daquele país. Graças a esse cessar-fogo, que reduziu dramaticamente a força e a frequência dos ataques norte-americanos, os talibãs conseguiram se reorganizar e voltar a crescer, iniciando um lento, mas imparável avanço pelo interior afegão. Em abril de 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que adiantaria a retirada dos seus soldados do Afeganistão, com esse anúncio servindo como uma autêntica luz verde para que os talibãs aumentassem ainda mais a intensidade dos seus ataques contra as forças afegãs. No início de agosto, iniciaram uma poderosa ofensiva que resultou na captura de diversas províncias afegãs importantes. E, finalmente, no dia 15 daquele mês, os talibãs entraram em Cabul, 19 anos depois de terem sido expulsos. As forças internacionais destacadas na região concentraram-se no aeroporto da capital, iniciando uma desesperada e, por vezes, atrapalhada missão de evacuação. Além da retirada das forças militares e de equipamentos mais sensíveis, as forças internacionais também começaram a retirar milhares de afegãos, que durante os últimos 20 anos tinham trabalhado com as forças internacionais,
indivíduos e familiares desses indivíduos que se transformaram automaticamente em alvos para os vingativos talibãs. A operação de retirada se estendeu por vários dias e foi marcada por um caos quase completo, com dezenas de milhares de afegãos tentando, em desespero, entrar na área do aeroporto e nos aviões que saíam do país. E como se já não bastasse todo esse caos, um ataque terrorista no dia 26 de agosto matou mais de 170 afegãos e 13 soldados dos Estados Unidos. No final de agosto, após quase 20 anos, o último militar estrangeiro saiu do Afeganistão, com os talibãs retornando ao poder, mas, dessa vez, mais fortes do que nunca, armados e equipados com itens que foram abandonados pelos Estados Unidos, Reino Unido e outros países. E hoje, em agosto de 2022, quase um ano após os talibãs terem retomado o poder no Afeganistão, a situação naquele país é muito parecida com aquela que se vivia em 2001, antes do início da guerra, com a população afegã, principalmente as mulheres, com os seus direitos individuais destruídos, com as mulheres expulsas das escolas, das faculdades e dos seus empregos. Basicamente, foi como se os 20 anos de guerra nunca tivessem existido. Mas e os milhares de civis e militares mortos e feridos naquele terrível conflito? Essa pergunta foi feita pelo ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, que disse em uma entrevista recente que o seu maior receio é que os pais, filhos, maridos e esposas dos 456 britânicos mortos naquela guerra se perguntem agora do motivo para aquele sacrifício e se tudo não foi inútil e sem sentido. Para um pai, uma mãe ou um familiar que perdeu o seu filho ou parente lutando no Afeganistão, ou para os quase 2.200 militares britânicos feridos, alguns deles com sequelas que carregarão para o resto da vida, ver agora os talibãs de volta ao poder, cometendo as mesmas atrocidades que cometiam até 2001, com aquele grupo inclusive voltando a abrir as portas do país para a presença de grupos terroristas, com o líder da Al-Qaeda, o grupo autor dos ataques de setembro de 2001, tendo sido recentemente morto em Cabul, a capital afegã. Com certeza para eles fica aquela sensação horrível de que lutaram, se feriram e morreram para nada. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Não param de chegar novidades na loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.